Batatais, interior paulista, a 360 quilômetros da capital. As primeiras luzes da manhã iluminam a cidade e testemunham o começo do dia de José dos Santos Lopes. Numa rotina que se repete há muito tempo, este senhor de 84 anos está pronto para iniciar seu passeio diário. No ônibus que passa por toda a cidade, José dos Santos Lopes revela a face alegre de um homem muito querido pelas crianças. Ao longo do passeio, vai distribuindo balas e delicados passarinhos de papel feitos por ele mesmo. O dia do seu Lopes continua quando o ônibus chega ao ponto final e ele caminha até a padaria para o costumeiro cafezinho. A igreja, o coreto, as árvores esculpidas pelo trabalho habilidoso de algum jardineiro anônimo compõem a bem cuidada praça de Batatais. É nesse cenário que José dos Santos Lopes continua agradando a criançada e encontra velhos amigos e até mesmo um fã. Ele corria para a ponta assim, centrava a bola e saía correndo por baixo e ia pegar lá. A bola ia rodando assim por cima e ele ia por baixo. Ia pegar lá na ponta do gol. O futebol está mesmo ligado à história da vida de José dos Santos Lopes. Por causa dos anos em que passou vivendo no mundo da bola, ele ficou conhecido como Zeca Lopes, ponta direita do Corinthians, tricampeão paulista em 37, 38 e 39. Mas a cidade de Batatais se encheu mesmo de orgulho do seu filho quando Zeca Lopes, junto com mais 21 jogadores, foi representar o Brasil na terceira Copa do Mundo de futebol. As recordações que este homem simples guarda da campanha brasileira na França são poucas. Porém, na lapela do paletó, Zeca Lopes exibe com evidente orgulho uma lembrança daquele tempo em que os craques do Brasil mostraram ao mundo que eram mesmo bons de bola. Que distintivo bonito esse aqui, hein, da CBD, senhor? É, Confederação Brasileira do Esporte. Depois não é de quem eu ganhei isso aqui, eu também não posso contar para os outros, vai contando e falar assim, que é isso? Lá no Rio de Janeiro, me deram para mim a Zira Vargas, filho de Getúlio Vargas. Para mostrar ao mundo toda a sua qualidade, o Brasil enviou à França a melhor seleção que poderia formar. Foi a primeira vez na história das Copas que os dirigentes brasileiros trataram o campeonato mundial com seriedade. Isto começou a acontecer em 1937. Naquele ano, a Confederação Brasileira de Desportos Amadora se uniu à Federação Brasileira de Futebol Profissional. Da união, o futebol brasileiro encontrou o caminho da paz. A pacificação permitiu que a seleção tivesse uma preparação para disputar a Copa. O técnico Ademar Pimenta convocou os 22 melhores jogadores e durante um mês eles ficaram treinando na tranquila Araxá, em Minas Gerais. Quem guarda boas recordações daqueles 30 dias na cidade mineira é o veterano jornalista paulista Ari Silva. Como repórter do Diário de São Paulo, Ari cobriu os treinos da seleção e também o começo de uma nova era do futebol brasileiro. Foi a primeira concentração da história do futebol brasileiro para uma Copa internacional. Não somente a Copa do Mundo, como também para os campeonatos sul-americanos, que nós já tínhamos participado, e como Copa Roca, mas essa foi a primeira concentração efetiva, foi de 38. Aquele mês que você conviveu com os jogadores da seleção brasileira em Caxambu, produziu muitas reportagens para você, né? Você se recorda de uma que foi a melhor que você tenha feito naquele período? Foi a chegada do Leônidas. Porque o Leônidas foi convocado, ele tinha casado e não se apresentou no dia com a delegação. Então, o jogador, o Pimenta queria começar, o Ademar Pimenta queria começar o treino e espera o Leônidas. Até que ele não, vocês não começaram a começar, não sei o que lá. Até que foi dito que o Leônidas ia chegar. O Leônidas chegou. Ele chegou como um rei. Tinha um trem Pullman ligado no último carro da composição da aviação sul-mineira, ele sozinho sentado, ele e a esposa, desceram. Então, essa foi uma reportagem que mereceu um destaque, né? No dia 30 de maio, os craques do Brasil embarcaram no porto do Recife e durante 12 dias atravessaram o Atlântico a bordo do navio Arlanza. Quando chegaram na França, encontraram uma Europa perto de atravessar a fronteira da Segunda Grande Guerra. A Alemanha nazista já havia anexado a Áustria
que a Espanha se dividia com o sangue de republicanos e falangistas. Mesmo com um cheiro de pólvora no ar, os torcedores franceses estavam entusiasmados com a Copa do Mundo e receberam com festa todas as seleções, especialmente a do Brasil, um dos favoritos do campeonato. Não, gostou porque o Brasil, falava Brasil, até a senhora, que é a senhora Trijoli, Bocu Joli, vinha falar. Nós tínhamos preto, nós tínhamos mulato, tinha branco, tinha uma misturada danada, ficaram tudo doido. No primeiro treino brasileiro na França, o técnico Ademar Pimenta fez uso da malandragem para esconder o jogo. Ia juntou de gente, encheu o campo. O treinador mudou o time. Tocou, pôs a linha na defesa, fez um rolo e não foi lá. E fez o treino então. E fez o treino, porque fez o rolo, mas já fez para prevenir, né? Com todo mundo fora de posição? Fora de posição. Pôs a linha na defesa e a defesa na linha. Então o primeiro treino foi para esconder o jogo? Foi para esconder os outros. Eles se acharam muito bom o time e tal, essa coisa. E depois, quando eles viram o time do outro dia, eles viram aquele time. Aí surgiu o negócio que formou o time para jogar daquele jeito, para não dar brecha para eles, né? Achou que o Brasil é sabido mesmo. De fato é, né? Foi com seu jogo mais verdadeiro, porém, que o Brasil estreou na Copa de 38, diante da forte Polônia em Estrasburgo. No primeiro tempo, os jogadores brasileiros fizeram maravilhas em campo e terminaram a etapa vencendo por 3-1, gols de Leônidas, Romeu e Perácio. No entanto, o temporal que desabou naquela tarde de 5 de junho quase estragou a festa brasileira. A Polônia, com seu jogo pesado, reagiu e fez com que a partida terminasse empatada em 4-4. Pelo regulamento, o jogo tinha que ter um vitorioso. Numa emocionante prorrogação, Leônidas se transformou no homem borracha que encantou os franceses. Marcou mais 2 gols e deu ao Brasil a vitória por 6-5. Acontece que nesse segundo tempo, um campo pesado, com a chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo. Então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo, que prestasse uma botina dele, mas lá o cara 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela. Mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desuniformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu, nós não tínhamos meia branca na época se jogavam com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado, as chuteiras não eram também clarinhas, eram chuteiras de cor escura. E eu fiquei na jogada, a bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria, naturalmente, se o juiz tivesse se apercebido, invalidado o tento. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu, e foi um dos tentos contra a Polônia consignado por mim. Walter, Domingos e Machado, Zezé, Martim e Afonsinho, Lopes, Romeu, Leônidas, Perácio e Hércules. Estes 11 jogadores foram os responsáveis pela primeira vitória do Brasil na Copa de 38. Por causa deles, houve uma explosão de alegria no distante Brasil, que pela primeira vez ouvia através do rádio a transmissão dos jogos de uma Copa do Mundo. Verdadeiras multidões se concentravam nas ruas e nas praças das cidades brasileiras para ouvir a Copa. A cena se repetiu no dia 12 de junho. Em Bordeaux, aqueles mesmos 11 jogadores brasileiros enfrentavam como favoritos a Tchecoslováquia, vice-campeã mundial na Copa de 34. Mas no lugar de mais uma demonstração de arte dos craques do Brasil, o que os 14 mil torcedores viram foi uma batalha campal. O jogo feroz terminou com um empate em 1-1 e com 3 jogadores expulsos, 2 brasileiros e 1 tchecoslovaco. Com a igualdade, o Brasil foi obrigado a jogar sua segunda prorrogação. Ninguém conseguiu marcar nenhum gol, mas a batalha dentro de campo prosseguiu.
Resultado do confronto, 9 jogadores brasileiros e 8 tchecoslovacos saíram machucados. Para decidir qual seleção continuaria na Copa, um novo jogo foi marcado para o dia 14. O técnico Ademar Pimenta conservou apenas 2 jogadores que participaram da primeira partida e mandou a campo uma seleção formada por Walter, Jaú e Nariz, Brito, Brando e Argemiro, Roberto, Luizinho, Leônidas, Tim e Patesco. Ao contrário do jogo anterior, os 2 times jogaram e deixaram jogar. Deste modo, exibindo um futebol de categoria, o Brasil venceu por 2-1, gols de Leônidas e Roberto. A vitória permitiu ao Brasil chegar até as semifinais, ao lado da Itália, Suécia e Hungria. Nunca o futebol brasileiro havia ido tão longe em uma Copa do Mundo. Para todos os jornalistas e torcedores que acompanhavam a Copa, Brasil e Itália eram as 2 melhores equipes do Mundial e deveriam disputar a finalíssima. Mas no dia 16 de junho, as 2 seleções entraram no gramado do Estádio Olímpico de Marsella para se baterem numa semifinal de vida ou morte. O Brasil voltou a ter o mesmo time que jogou as 2 primeiras partidas da Copa. A única exceção enfraqueceu o ataque brasileiro. Ainda machucado pelas batalhas contra a Tchecoslováquia, Leônidas não jogou contra a Itália. Mesmo sem o Leônidas, mas que tivesse jogado no Mijinho, alguém que soubesse jogar de centerfor, porque eu devo ter perdido todas as bolas que foram endereçadas para mim. Eu nunca joguei de centerfor, tem que jogar de costa pro gol, tem que saber virar, de maneira que, para mim, foi absolutamente negativo estar ali naquele centerfor. Como é que se jogasse Nijinho ali naquele miolo de campo, naquele meio de campo, eu teria quase certeza que o resultado poderia ser bem outro. O jogo empolgante virou 0-0 e quando a Itália já havia marcado seu primeiro gol, aconteceu o lance polêmico que determinou a vitória italiana, o pênalti cometido pelo grande Domingos da Guia no centroavante Piola. A Itália venceu por 2-1 e foi disputar com a Hungria o título da 3ª Copa do Mundo de futebol. Ao Brasil, restou voltar a Bordeaux e enfrentar a Suécia pelo 3º lugar. Leônidas da Silva retornou ao comando da seleção, fez 2 gols na vitória por 4-2 e se tornou o artilheiro de toda a Copa, com 8 gols marcados. Na Copa de 38, o Brasil foi o 3º colocado e a Itália ganhou seu 2º título mundial, derrotando a Hungria em Paris por 4-2. Durante a Copa da França, o Brasil havia se candidatado a sediar o Campeonato Mundial de 1942. Mas 1 ano e 2 meses após o final da Copa de 38, o terror da guerra invadiu o mundo. E a antiga ideia de Jules Rimet de unir os povos através do futebol ficou interrompida por longos 12 anos. Somente em 1950, 5 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, é que as melhores seleções do mundo voltariam a se enfrentar, em paz. José dos Santos Lopes, que hoje passa a vida distribuindo sorrisos e alegria para meninos e meninas de Batatais, é um dos remanescentes daquela seleção que brilhou nos gramados da França. Foi por causa dele e de seus companheiros que o futebol do Brasil começou a conquistar o planeta. Daqueles dias de junho de 1938, Zeca Lopes guarda de forma divertida algumas recordações da forma com que os craques brasileiros encantaram os olhos do mundo. Tem hora que eu lembro uma porção de coisa, depois passa para a cabeça, não é possível de eu lembrar. Quando eu não quero, às vezes dá certo. Na idade, viu? Agora a gente pode, até isso eu já estou podendo falar. Já tem uma certa idade aí, eu lembrava tudo e falava tudo. Agora tem hora que eu não lembro, você pergunta, eu falo que não posso falar nada, porque eu não sei. Depois eu ponho aquilo na cabeça, quando eu vejo, eu falo, gente, como é que eu fui? Fala pra mim mesmo, como é que eu fui não falar? Pois é assim, assado. Viver alegre já é preciso, conserva sempre teu sorriso, mesmo que a vida esteja feia e que vivas na avenida, caçando a pirão de areia.